Defina metas. Tem um livro chamado Axiomas de Zurich, que é voltado para investidores. Esse livro tem conceitos bem interessantes, eu vou citar alguns deles a partir de agora aqui. Esse é um trecho do livro. De tempos em tempos ocorrerão períodos de ganho. Você achará tão bom que vai desejar que durem para sempre. Com certeza terá o bom senso de admitir que a realização de tal desejo é impossível. Mas se houver sido agarrado pela ganância, vai se convencer a esperar ou a acreditar que tais períodos durarão pelo menos um bom tempo, e mais um pouco, e um pouquinho mais, e irá navegando na crista da onda até que você e o seu dinheiro se precipitem numa cachoeira. É o que eu disse anteriormente sobre o Bitcoin, né? A pessoa entra sem meta, enquanto está subindo ela está lá, e aí cai de uma vez, ela fica para trás, ela perde, e infelizmente isso aí leva muitas pessoas assim à beira do precipício, literalmente. Muitas pessoas cometem algo com a vida delas por causa disso. Então é complicado. Não façam isso, por favor, gente. Se a estratégia que a gente utiliza requer que você tenha um gain de 15 pontos, não faz sentido você dobrar os pontos. Por quê? Vou explicar aqui. Antes, deixa eu explicar só o que o autor quis dizer de forma mais enfática nesse trecho. A gente nunca deve manter uma operação, né, por tempo indeterminado, como eu disse. Isso é diferente de operar visando o longo prazo. No longo prazo você entra para ficar anos. Só que você precisa saber bem o que você está fazendo para minimizar os riscos advindos do mercado. Por isso é importante para o iniciante entrar no mercado com operações mais curtas, porque ele ainda não tem tanto conhecimento de mercado e não está acostumado com sobe e desce dos preços. Vocês viram na imagem que eu mostrei, na parte ali de análise técnica, como o mercado se movimenta. Você viu que o mercado sobe e desce muitas vezes. O iniciante não está muito acostumado com aquilo, então a tendência é dele cometer erros, assim, se ele fugir do gerenciamento de risco, fugir da parte ali operacional das estratégias. Eu lembro uma vez que teve um cara que investiu num fundo de investimentos, e aí ele investiu em janeiro. Em fevereiro o fundo teve uma baixa, ele ficou negativo e estava reclamando disso com o pessoal do fundo de investimentos. Fundos de investimentos têm foco no longo prazo. Logo, os movimentos do curto prazo, movimentos de um mês para o outro, não faz diferença. Esses movimentos não assustam os investidores qualificados. Porém, assustam e afugentam muitos que ainda não têm o conhecimento necessário para fazer aplicações. Esse fundo em questão, historicamente, tem ganhos superiores aos da Bovespa nos últimos 10 anos. Para a gente que investe com foco no curto prazo, essa regra também deve ser levada em consideração. E aí que a gente entra nisso. Se a estratégia que a gente utiliza requer que você tenha um gain de 15 pontos, não faz sentido você dobrar os pontos. Porque, assim, se você quer dobrar os pontos para quê? Para dobrar os lucros. Se você quer dobrar os lucros, faz mais sentido você dobrar os lotes. Não dobrar o lote, no caso. Não dobrar os pontos. Às vezes você faz uma análise e pensa, olha, dá para sair com, sei lá, 10 pontos aqui. Vamos colocar 30 pontos. Você vai querer sair com 60 para quê? Para que vai esticar a operação? Você fez a análise e achava, quando você fez a análise, que dava para sair com 30. Agora você vai tentar sair com 60, depois que você entrou na operação, depois que o emocional começou a falar mais alto. Isso é ganância. Isso é aumentar o lote. Nesse caso não é ganância. Ganância é você pegar a linha de gain no mercado e aumentar ela. Isso já faz a pessoa fugir da análise. Isso não pode acontecer. Então evitem de fazer isso. Se vocês querem ter sucesso, você entrou numa operação que você use 15 de gain, mantenha os 15 de gain, não fique esticando a operação. Porque se você estica a operação por muito tempo, a chance... Quanto mais tempo de mercado, maior a chance de você... Quanto mais tempo no gráfico, maior a chance de você perder quando a gente está fazendo operações assim de curto prazo. Porque você está aumentando o seu gain, só que o seu loss é curto. Não fica aumentando o gain. Entrou com 15, deixa 15.
vamos falar sobre outro trecho aqui do livro. De vez em quando você lamentará ter saído. O período de ganhos prosseguirá sem a sua participação e você vai ficar murcho, contabilizando o que deixou de lucrar. Isso acontece com todo mundo no mercado. Às vezes a gente sai antes, onde a gente estipulou que iria sair, e o mercado continua a favor da nossa operação. E às vezes a gente fica triste por isso. Se eu tivesse continuado. Só que não caio nessa armadilha. Olhando para trás, a sua decisão de sair terá sido um erro. É uma experiência deprimente. Acontece com todo especulador e não pretendo minimizá-la. Às vezes dá vontade de chorar, mas cabeça erguida, anime-se. Para compensar uma ou duas decisões erradas de sair antes do tempo, haverá dúzias de ocasiões em que a decisão terá sido acertada. A longo prazo, o controle da ganância dá mais dinheiro. Então esse que é um dos perigos do mercado, né? O que é descrito nesse trecho do livro de fato acontece com todo mundo, como eu disse. Mas o que difere os ganhadores consistentes dos perdedores consistentes é a forma como eles reagem a esse cenário. O ganhador consistente faz o que tem que fazer. Ele entra com a sua meta definida. Se quer sair com 100 pontos, ele vai sair com 100 pontos. Não importa se o mercado continuou depois disso e ele poderia ter ido até os 1000 pontos. Ele não liga para isso. Isso é meio que uma ilusão do mercado. Ele sabe que ele quer sair com 100 pontos, ele vai sair com 100 pontos. O que acontecer depois, ele não tem mais controle. Agora, o perdedor consistente entra no mercado sem meta definida, compra e quer aproveitar o máximo. Enquanto está subindo, está tudo perfeito. Aí a queda vem e ele corre o risco de ficar congelado, ficar sem reação, torcendo para que a queda pare. E aí o preço pode continuar caindo, fazendo com que ele fique negativo, ele fique em choque. A sua mente não consegue acreditar na realidade percebida pelos olhos. A mente começa a tentar se adaptar a isso, a criar uma resposta que minimize a dor emocional e a dor financeira, mas não há nenhuma explicação. Enquanto a mente congela sua possível reação, o mercado continua. Ele não te espera para tomar sua decisão. Então, recapitulando, o que difere os ganhadores consistentes dos perdedores consistentes é a forma como eles reagem a esse cenário. Antes de entrar nesse gráfico, vamos falar mais um pouco sobre como a gente deve definir metas. Deixa eu lembrar. Lembrei. É de extrema importância que você que está entrando no mercado agora, entre com metas definidas. Esse curso aqui foi criado com foco na parte psicológica do investidor, porque eu considero a parte mais importante no dia a dia de quem investe, ou quem faz operações, que seja. Eu diria que a parte operacional é 10% e a psicológica equivale a 90% em nível de importância. O que eu estou tentando passar para quem está se inserindo no mercado de renda variável agora? É simplesmente a necessidade de criar um hábito que possibilite a sua escalada, sua evolução. Um hábito que te proporcione resultados no mercado só é atingido com persistência, trabalho duro, disciplina, paciência, motivação e estudo. Tudo isso tem que fazer parte da sua rotina diária. Agora, se a pessoa entra no mercado sem meta de ganho, sem meta nenhuma, como eu disse anteriormente, ela não tem um padrão. Ela vai para o lado que o vento sopra, não tem método pré-definido. Se ela não tem um processo claro e bem definido, se ela não tem uma rotina, então ela não cria um hábito. Ela acaba se tornando presa fácil no mercado, porque ela é refém do acaso. Então, quando vocês começarem a operar, não negligenciem o aprendizado. Não se esqueçam do gerenciamento de risco, que a gente vai falar daqui a pouco. Comecem o seu dia já sabendo quanto vocês querem ganhar. E aí você ganhou, já fecha o gráfico. Vai jogar CS, vai jogar bola, vai tomar sorvete, faz outra coisa. Ou se você quiser estudar, se você tiver controle suficiente, entra no gráfico na conta demo para ficar fazendo backtest e faz backtest, cara. Não fica operando mais na conta real. Coloca sua meta ali e não fica mais operando.
Assim, mesmo que depois, no outro dia, você veja que se tivesse continuado, poderia ganhar mais, nunca deixe isso te iludir. Se você permitisse seu cérebro, se você permitir, o seu cérebro sempre vai te mostrar essas oportunidades perdidas que pode te levar a acreditar que é mais vantajoso se manter na operação. Essa é a voz da intuição. Mas o que a sua mente normalmente minimiza são as vezes em que você saiu da operação com lucro e que teria prejuízo se você continuasse. Isso aí a gente tende a ignorar. A gente só pensa nas vezes em que, se eu tivesse continuado eu ganharia. Mas a gente normalmente ignora as vezes que se a gente tivesse continuado a gente perderia. Então, não caia nessa armadilha. Não caia. Entrou, saiu com 10 pontos, 15, 20, 30. O que você estabeleceu, saia com esses pontos. Então, não se deixe guiar por esse tipo de ilusão estatística. Siga o que estudou, os resultados virão. Entrou na operação para sair com 15 pontos, saia com 15. Faça isso amanhã, faça isso semana que vem, mês que vem. E isso se torna sua rotina. Com o tempo, isso vira um hábito, um processo natural e seus resultados tornam esse processo confiável. Você finalmente deixou de se levar pela ilusão do mercado e passou a se basear na razão para agir. Esse gráfico, ele ilustra, ele pode ilustrar aqui aquela alta do Bitcoin, pode ilustrar como as crises funcionam também. Vamos imaginar que Bitcoin, vamos supor que isso aqui represente aquela alta do Bitcoin. O que acontece? Primeiro, algumas pessoas entram. Aí, um tempo depois, entram os investidores institucionais, no caso bancos, coisas do tipo. Quando o mercado começa a subir muito, ele ganha a atenção da mídia. Lembra? Das revistas, falando bem, o Bitcoin está subindo, que não sei o quê. E aí o que acontece? Entusiasmo. O público começa a comprar. E o público que eu falo é o público em geral, pessoa que nunca investiu. E aí, esses caras que entraram no começo aqui, eles vão sair. Você pode ter certeza. Quando eles saírem, eles vão levar o volume do mercado com eles. Aí é o que acontece? A pessoa começa a ficar gananciosa, o preço chega no topo, as pessoas começam a sair, o preço cai. Quem entrou por último perde. E isso aqui normalmente é rápido, muito rápido. A alta demora 1 ano, a queda demora 1 dia. É isso que acontece. Então, cuidado com isso. Não caiam nessa quando assim, isso aqui é mais para longo prazo, mas no curto prazo também é a mesma coisa. Se você definiu que vai entrar aqui e vai sair aqui, faça isso. Mesmo que tenha tido uma alta bem assim elevada depois disso, ignore isso, cara. Assim, eu sei que não dá para ignorar porque a gente fica triste. Eu queria ter ficado, mas é melhor você sair ganhando, mesmo que menos, do que você sair perdendo. É melhor sair com 10 no bolso do que sair com menos 30 na conta, né? É melhor isso. A gente concorda com isso. Então, cuidado. Entrem com metas definidas e não caiam nessa espiral aqui, nesse processo de vou comprar e vou ficar ganancioso e sair só quando, sei lá, só quando Deus quiser, né?